Você gostaria que a sua equipe tivesse a mesma performance em termos de resultado do que os grandes atletas olímpicos? Neste episódio, nós vamos conhecer os segredos de treinadores campeões na obtenção de resultados. E você vai entender também como é que você pode aplicar isso para ter mais resultados na sua equipe, na sua empresa. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença, episódio 89. Eu não sei se você já tinha parado para fazer essa analogia entre o mundo corporativo e o mundo dos esportes, mas ela existe e ela já existe há muitos anos. Só para você ter uma ideia, uma curiosidade aqui que eu vou trazer para você. O coaching, uma metodologia de desenvolvimento, de aumento de performance, surgiu no esporte. É por isso que o nome, inclusive, tem esse nome, né? Vem do inglês coach, de treinador, porque foi desenvolvido por um americano chamado Timothy Gallwey. Então, o pai do coaching, o Timothy Gallwey, na década de 70, ele era um treinador de tênis. Ele tinha sido jogador de tênis na universidade, ele se formou em psicologia, em educação física, e ele treinava jogadores amadores de tênis que queriam aumentar a sua performance. Ele era aqueles professores particulares que a gente tem hoje em dia. Então, o Timothy Gallwey, treinando os seus jogadores ali, ele começou a perceber que existia uma diferença na performance dos jogadores no treino e nos jogos de fato. Ele começou a perceber que o que acontecia durante o jogo mudava a forma como o jogador jogava. E, inclusive, isso era mais forte do que as próprias habilidades que o jogador tinha. Então ele começou a utilizar os conhecimentos que ele tinha para trabalhar a mentalidade das pessoas. E ele ainda não chamava de mentalidade, naquela época ele chamava de jogo interior. Ele dizia que existem dois jogos: o jogo exterior, que todo mundo tá vendo ali, os golpes no tênis, lá os saques, e tinha um jogo rodando dentro da cabeça dos jogadores, que era o tal do jogo interior. E ele começou a desenvolver técnicas, né, inclusive trazer técnicas de dentro da psicologia, da programação neurolinguística, que também estava surgindo, borbulhando naquela época. Ele começou a utilizar esses conhecimentos para criar uma metodologia que depois ficou conhecida como coaching, mas que ainda não tinha esse nome naquela época. Muito bem, o Tim Gallwey começou a ter muito resultado. E ele publicou um livro chamado O Jogo Interior do Tênis. Então, se você quiser saber um pouco mais de como tudo isso começou, você pode ler este livro. Eu tenho ele aqui na minha mão. Talvez você não esteja vendo porque esteja apenas ouvindo no seu tocador de podcast, mas eu tenho um exemplar deste livro aqui. Bom, o Timothy Gallwey não ficou por aí. Depois ele quis entender se isso funcionava também em outros esportes. Ele foi treinar jogadores de golfe, atletas do esqui. Então, e ele desenvolveu, inclusive, outros livros focados nessa modalidade, entendendo o quanto que o jogo interior também influenciava nas habilidades e nos resultados desses jogadores. Isso aconteceu ao longo da década de 80 e começou a chamar a atenção de algumas empresas americanas. Sim, lá nos Estados Unidos, você sabe que existe uma cultura de importância e de investimento no esporte que é muito maior do que aqui no Brasil, né? Você tem as ligas universitárias, tem investimentos, são levadas muito a sério. E não é à toa que os Estados Unidos estão em primeiro lugar nas Olimpíadas. A gente está vivendo aqui esse clima olímpico no momento em que eu estou gravando esse episódio. Tem uma disputa entre Estados Unidos e China, mas é nítido pela quantidade de medalhas que os americanos realmente investem muito mais pesado nos esportes. E o resultado só vem do investimento. Não existe resultado sem esforço, sem dedicação. Então, os americanos, entendendo o que o tal do Timothy Gallwey estava fazendo nos esportes, começaram a entender que poderia ser aplicado também nas empresas. Então, empresas como IBM, Coca-Cola e AT&T começaram a convidar o tal do Timothy Gallwey para treinar os seus executivos, para utilizar a tal da técnica de coaching em seus executivos.
E foi daí que surgiu o coaching, que depois foi difundido também para a Europa e finalmente chegou ao Brasil alguns anos depois, no início dos anos 2000. Muito bem. E tem muita gente que usa coaching para denominar 1 milhão de outras coisas, mas aqui eu estou falando do coaching raiz aqui, das técnicas de coaching que começaram com o Tim Gallwey e que foram desenvolvidas depois, junto com outros profissionais da área de programação neurolinguística lá nos Estados Unidos, e que, inclusive, hoje a PNL é uma grande base, né, de ferramentas, fornece muitas ferramentas para os processos de coaching, para os coachings sérios, pelo menos, né? Depois o pessoal começa a inventar outras coisas, vai criando um monte de penduricalhos e aí vai perdendo um pouco ali da essência da coisa. Mas o coaching raiz, que começou no esporte, migrou para o mundo empresarial e gera resultados e aumento de performance até hoje. Muito bem, então essa conexão esporte-mundo corporativo, ela de fato existe. Muitas das coisas que os treinadores aplicam nos esportes podem ser aplicados com muito resultado também no ambiente corporativo. Então vamos entender como é que a gente pode pegar esses segredos dos esportistas e trazer para dentro do nosso ambiente para gerar mais resultados para a nossa equipe, para a nossa empresa? Eu vou dividir em 4, só para a gente entender aqui a conversa, organizar esse negócio aqui. Eu vou dividir em 4 tópicos e eu vou pegar aqui algumas referências de grandes treinadores. Só para você entender de que treinadores eu estou falando, eu vou trazer, por exemplo, a referência do Bernardinho. Né? Como você sabe que eu gosto muito de ler, eu aprendo muito lendo biografias. Então, o Bernardinho tem uma biografia chamada Transformando Suor em Ouro, onde ele conta muito daquilo que ele faz e daquilo que dá certo quando ele está falando de treinar equipes. E é óbvio que muito disso pode ser aplicado também no mundo empresarial. Então eu vou trazer alguns ensinamentos do Bernardinho, mas não só do Bernardinho, eu vou trazer também ensinamentos de Phil Jackson, que foi um dos mais bem-sucedidos treinadores do basquete americano, né? Times da NBA como Chicago Bulls e Los Angeles Lakers foram treinados há alguns anos, algumas temporadas, pelo Phil Jackson, que é considerado um dos grandes técnicos do basquete americano, que também escreveu um livro chamado 11 Anéis, O Espírito do Sucesso. Então ele traz ali coisas que ele também aplicava nos times e que geravam muito resultado. Vou trazer também a referência do Sir Alex Ferguson, que foi técnico do Manchester United da Inglaterra, um time de futebol lá da Inglaterra, muitas vezes campeão inglês, que também tem um livro onde ele fala dos aprendizados da vida e dos meus anos no Manchester United. Então ele traz ali também muito do que ele utilizava e do que funcionou com os jogadores do Manchester. Vou trazer também a referência do Tony Nadal, tio e técnico do Rafael Nadal, dos grandes tenistas do mundo. Vou trazer também o Bob Bowman, que foi treinador do Michael Phelps, um dos maiores nadadores de todos os tempos, os maiores campeões olímpicos de todos os tempos. E tem também um livro que ele escreveu que chama-se As Regras de Ouro. E, como eu falei, eu vou dividir aqui em 4 tópicos para a gente fazer uma analogia mais próxima aqui, para a gente entender melhor essa analogia entre o esporte e o que você pode aplicar também aí com o seu time, com a sua área, com a sua equipe. Muito bem. Vou começar então no mesmo lugar que o Tim Gallwey começou, no jogo interno. Vamos falar de mentalidade aqui na gestão da performance pessoal. Então, o Phil Jackson, por exemplo, ele traz o mindfulness como técnica efetiva para você aumentar o foco e a resiliência mental. Ou seja, ele traz essa questão de você trabalhar o foco e a sua percepção, na sua consciência, para aumentar a sua performance no jogo. Então, você já imaginou os jogadores de basquete lá, aqueles caras pequenininhos, né, do basquete americano, sentados na posição de meditação, fazendo mindfulness? Pois é. Então, funciona. E não funciona só no esporte, não. Funciona também em empresas. O Google tem uma prática constante, incentiva a prática de mindfulness, né? Por que isso? Porque a gente sabe que é uma técnica que realmente aumenta o foco, aumenta a capacidade de concentração e aumenta a sua capacidade de gerenciar as suas emoções. Aumenta a sua resiliência mental. Então tem diversos benefícios e é legal que o Phil Jackson traz isso no livro dele.
Tem uma questão muito interessante também, que quem traz é o Alex Ferguson, que é a questão da preparação e do treino da sua mentalidade. Então, assim, mentalidade vencedora. Então, muita ênfase na disciplina, no trabalho. Então, essa questão da disciplina, ela realmente ela é notável entre os grandes atletas, né? Então, o Nadal também traz essa questão da mentalidade. Por quê? Porque antes de vencer o jogo no campo, na quadra, você precisa vencer o jogo aqui dentro. Você precisa acreditar que é possível. Você precisa E para você acreditar que é possível, você precisa ter todas as ferramentas, o conhecimento necessário. Não dá para acreditar que é possível se você não tem conhecimento algum. Você precisa acreditar sim, mas você precisa desenvolver as técnicas e as habilidades e as ferramentas que você precisa. Não adianta eu chegar para olhar para mim no espelho e falar: agora eu vou entrar numa quadra de tênis e vou ter um desempenho excepcional. Não vou. Eu acho que eu não sei nem acertar uma bola no tênis, ainda não. Pretendo aprender em breve, mas não sei. Então, assim, não adianta você acreditar uma fé vazia. Você precisa se preparar mentalmente para isso. Mas também não adianta você se preparar e treinar se a mentalidade for uma mentalidade de derrotado. Não tem como você ganhar nada se você não acredita que você pode ganhar. Então, esse trabalho da mentalidade é fundamental. O Bob Bowman trabalhava muito isso também no Michael Phelps, quando ele fazia o Michael Phelps desde criança, né, ali 10 anos de idade, quando ele começou a ser treinado pelo Bob Bowman, a treinar visualização, a treinar você visualizar você vencendo, a treinar você visualizar você dando braçada na piscina, a você entender, fazer o seu cérebro entender que você vai vencer antes de você cair na piscina. Então, essa questão da mentalidade é muito importante do treino, da preparação. Eu lembro que o Nuno Cobra também, que treinou o Ayrton Senna, era preparador físico do Ayrton Senna, falava a mesma coisa. Da questão de você se preparar mentalmente e dessa conexão da mente com o corpo. Então, corpo faz o que a mente acredita. Então, isso é muito importante, esse desenvolvimento de uma mentalidade vencedora. No esporte, isso se faz presente. E como é que você traz isso agora para o mundo corporativo? Como é que você traz isso para a sua liderança, para a sua posição de líder e para a forma como você lidera a sua equipe? Da mesma forma, trabalhando disciplina, trabalhando uma mentalidade de evolução, trabalhando cuidar das suas emoções, principalmente do seu estado emocional, o quanto você gerencia o seu estado emocional. Você não vai ver um jogador ansioso tendo uma boa performance, nem um jogador estressado. Por que você acha que você vai ver um líder ansioso ou estressado vencendo um jogo, alcançando os objetivos? Não vai ver. Por quê? Porque no estado de falha, a sua performance cai. No estado de excelência, você está na sua melhor performance. Então, trabalhar a mentalidade, trabalhar o estado emocional é fundamental. Então, você precisa investir o seu tempo para aprender e para praticar e desenvolver essas habilidades de mentalidade, essas habilidades de gestão das suas emoções, essas habilidades de comunicação. Como é que você se comunica? Como é que você se comunica com as pessoas? Como é que você trabalha essa comunicação? Como é que você trabalha a sua produtividade? Outra ferramenta importantíssima. Como é que eu vou ter produtividade? Como é que eu vou ter energia para fazer o que precisa ser feito? Como é que eu vou conseguir gerenciar o meu tempo e fazer tudo o que eu preciso? Então, é mais uma forma de você desenvolver a si mesmo para que você consiga, inclusive, depois ensinar para a sua equipe como fazê-lo. Então, essa questão da performance pessoal, ela fica evidente a importância dela nos esportes e a importância dela no mundo corporativo. Agora, cabe a você praticar, né? Mas antes disso, deixa eu trazer mais um aspecto aqui importante, que é a questão da estratégia. Que no esporte é evidente, né? Todos os atletas, os times, têm as suas estratégias. Então, o Phil Jackson traz, inclusive, uma abordagem diferenciada, holística para a questão estratégica, porque ele quer trazer inovação. E para você trazer inovação, você precisa aumentar o teu repertório, você precisa entender e sair do quadrado ali, sair do comum e pensar, o famoso pensar fora da caixa. Você precisa entender como é que os outros estão fazendo e como é que os outros pensam e como é que os outros times vão jogar para você conseguir criar uma estratégia vencedora para alcançar o sucesso. Já o Ferguson, ele foca no livro dele, nessa parte estratégica, na questão do planejamento das pessoas.
Porque no futebol você sabe que existem as escolinhas lá, então os meninos começam nos times e são desenvolvidos e treinados, e ao longo do tempo, alguns eventualmente se tornam grandes estrelas, outras são perdidas num funil natural de desenvolvimento. Mas isso garante que no longo prazo você continue tendo estrelas e continue tendo grandes jogadores, porque você pensa isso de forma estratégica. Você está trabalhando hoje, olhando daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Aquele menino que hoje tem 8, vai demorar 10 anos para ele ter 18 anos, para ele chegar lá no nível profissional. Mas já existe um trabalho aqui, que é uma estratégia que está sendo realizada. Então o Ferguson traz esse aspecto da estratégia aplicado lá nos times de futebol. O Bernardinho também traz essa questão da estratégia. Ele traz, inclusive, a questão do planejamento muito forte e do planejamento como uma forma de você superar os desafios que virão. De você começar a pensar na competição que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 4 anos. Isso é evidente, né, nos esportes olímpicos. A Olimpíada acontece a cada 4 anos. E você tem que se preparar durante 4 anos para você ter uma performance excelente nas Olimpíadas. E todo mundo está fazendo isso. E muitas das vezes você nem sabe como é que o outro está se preparando. O Bowman fala isso, né? Eu não sei qual é o tempo que o outro nadador está perseguindo. Eu sei que a gente vai definir um tempo que a gente vai perseguir aqui e a gente vai treinar para alcançar esse tempo. Mas tudo isso é planejado. E o planejamento levado a sério, né? O próprio Bob Bowman ele traz uma metodologia de planejamento que é um planejamento super, hiper detalhado. O Michael Phelps ele tinha uma planilha de treino que tinha mais de 1000 linhas. Por que tinha mais de 1000 linhas? Porque ele já sabia qual o treinamento dos próximos 3 anos. Você tinha ali o treinamento de 3 anos ou mais. O que seria feito em cada dia? Ia focar nesse dia no preparo físico dos membros superiores, nesse dia dos membros inferiores. Nesse dia aqui vai ser técnica, nesse dia ele tinha uma planilha detalhada de treino, dia a dia. Isso se chama planejamento. E quando você está olhando isso no longo prazo, a gente chama isso de planejamento estratégico. Então é muito importante você pensar de forma estratégica. Vamos trazer para o mundo corporativo? Como é que você trabalha o planejamento estratégico da sua empresa? Ah, Dalton, não tenho uma empresa, sou gestor de uma área. Como é que você trabalha o planejamento estratégico da sua área? O que você entende de estratégia do negócio onde a sua empresa está inserido? Se você não entende, você deveria entender. Converse com quem você precisa conversar sobre isso. Com os diretores, com o dono da empresa, eventualmente. Não tem estratégia? Ajude a criar uma estratégia. Invista seu tempo em entender e pensar estrategicamente. Porque lá na empresa a competição também existe. Temos os nossos concorrentes. Existe uma série de regras, uma série de forças dentro do jogo estratégico que podem interferir e dizer se essa empresa vai existir ou não daqui a 6 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. O mundo hoje está mudando muito rápido. Antigamente a gente fazia planejamento estratégico para 10 anos. Hoje em dia a gente já faz para 5, porque vai mudar tudo tão rápido que talvez não faça mais sentido planejar para 10 anos. Mas em muitos negócios ainda se planeja para 10 anos. Por quê? Porque tem negócios que eu preciso me planejar para 10 anos. Pela própria natureza. E aí, como é que vai saber isso? Entendendo qual é o jogo que aquela empresa está jogando. Qual é o mercado onde aquela empresa está inserida. Então você pode e deve também utilizar estratégia dentro da sua gestão enquanto líder. Se planejar, pensar em projetos para aumentar a sua performance. Para aumentar a performance no longo prazo. Pensar também na sua equipe no longo prazo, como fazem os treinadores de futebol. Que equipe vai estar jogando daqui a 2 anos? E o que essa equipe tem que aprender para que daqui a 2 anos esteja jogando da maneira como você gostaria? Que peças você vai ter no time que você não tem hoje? Então, pensar de forma estratégica. Definir objetivos anuais, objetivos estratégicos. E entender o que deve ser alcançado ano a ano. Assim como os treinadores dos atletas olímpicos fazem. Não, até a Olimpíada temos que ter um campeonato mundial aqui, depois vamos ter outro campeonato mundial acolá, e aí vão sair os índices olímpicos que vão nos levar para a Olimpíada daqui a 4 anos. Então esse é o plano. Então esse tem que ser o plano que você traça também. E não importa se você é líder de uma área de negócio, de uma área comercial, de uma área de produção, ou de uma área de apoio.
área financeira, área de tecnologia, área de compras, não importa. Porque, na verdade, você precisa se preparar estrategicamente para acompanhar o ritmo da empresa. E você que é empresário precisa entender que todas as áreas precisam estar alinhadas com o planejamento estratégico da empresa. Senão, quando você precisar de uma coisa da área financeira, não tem. Senão, quando você crescer a ponto de precisar de uma estruturação, de uma organização que você precisava que fosse implementado pela área financeira, não foi e agora você precisa. E não ter agora dói e causa prejuízo. Você deveria ter pensado nisso 2 anos atrás. Então, é muito importante você pensar de forma estratégica, independente da posição que você esteja, independente do estágio de desenvolvimento do seu negócio. Muito bem, vamos falar de um outro aspecto agora, para a gente fazer uma comparação entre esporte e o mundo corporativo. E essa vai ficar mais fácil, porque vamos falar de dia a dia, a hora do jogo. Começou o jogo, entramos no dia a dia, como é que a gente gerencia o dia a dia? Como é que a gente garante performance durante o jogo? Como é que os treinadores fazem isso? Bom, os treinadores fazem isso de diversas formas e algumas coisas são muito comuns entre eles. Uma delas é a questão da coesão e da colaboração entre os membros do time. Então, o Phil Jackson traz isso, a importância da harmonia entre as pessoas do time, entre os membros do time. Então, essa harmonia, essa colaboração, um ajuda o outro, todo mundo ataca. Quando tá atacando, todo mundo ataca. O basquete é muito dinâmico, né? Quando um ataca, todo mundo ataca. Quando um defende, todo mundo defende. Então, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Cada um sabe o seu papel e um apoia o outro quando o outro não está podendo fazer aquele papel. E essa colaboração é fundamental para o resultado da equipe, enquanto equipe, porque não adianta você fazer 100 cestas e levar 102 cestas. Você perdeu o jogo, apesar de ter feito muitas cestas. Então, é importantíssima essa questão da colaboração entre os jogadores, entre os membros do time. O Sir Alex Ferguson fala a mesma coisa. É a importância da comunicação entre os jogadores durante a partida. A colaboração de toda a equipe durante a partida. Essa questão da comunicação inclusive no futebol, bastante importante, porque o campo é grande, as pessoas correm muito, é muito mais espalhado do que no basquete. Espalhado ficou ótimo, né? Bom, de fato muito mais espalhado do que um campo de futebol é muito maior do que uma quadra de basquete. Então, apesar de você ter mais jogadores também, as distâncias que a bola percorre podem ser muito maiores. E essa comunicação, às vezes, não dá para ser verbal. O zagueiro não consegue se comunicar com o centroavante. Mais você tem a linguagem não verbal, mais você tem os códigos, os sinais, mais você tem aquelas jogadas, aquelas táticas que foram ensaiadas. Então você tem toda a parte tática do jogo, a movimentação, o posicionamento. Cada um sabe o que o outro vai fazer, o que todo mundo tem que fazer. O que a gente faz quando a gente está com a posse da bola, o que a gente faz quando a posse da bola está no outro time. Essa tática, essa forma de jogar é muito importante no futebol. Então, essa comunicação efetiva entre os membros da equipe, essa colaboração é fundamental no futebol. O Bernardinho traz a mesma coisa, a importância da integração e da comunicação entre os membros da equipe. O vôlei a gente volta para uma quadra menorzinha, mas a comunicação é fundamental. Você tem a opção ali de trazer os jogadores da reserva que estão no banco, bota em quadra, volta de volta para o banco, você muda a configuração do time ao longo do jogo. Quero botar uma rede mais forte, mais alta, trago jogadores mais altos, melhores de rede, naquela função, naquela posição. Faço uma troca ali específica para aquela jogada, para aquele lance. Aquela necessidade específica, aquele jogador jogar melhor. Então eu consigo fazer o melhor jogador, no melhor lugar, no melhor momento. Então veja como o líder é fundamental identificando esses momentos, essas oportunidades. O Bob Bowman traz também uma questão muito bacana e que não é explorada pelos outros autores, que é a questão do time de suporte. Porque o Michael Phelps é um só na piscina, mas existe uma equipe de preparação em torno dele que é dirigida pelo Bob Bowman. Então você tem ali o assistente técnico, o preparador físico número 1, preparador físico número 2, o especialista em movimentos e que estuda lá quantos milímetros tem que fazer, a curvatura do braço, o ângulo, para ter a melhor performance na água. Você tem diversos especialistas ali que tem que trabalhar em conjunto e em prol da performance do nadador, um objetivo único. E você mede, e na natação tem essa questão da metrificação.
quantos segundos para fazer isso, quantos segundos para fazer a primeira virada, qual o tempo entre cair na água e dar a primeira abraçada, qual a forma do movimento, qual é o grau ideal no mergulho. Tudo isso é medido, é metrificado e é otimizado para gerar a melhor performance. 1 segundo na natação é uma eternidade. Eu me lembro que tem um colega meu que ele acompanhava, ele é preparador mental de atletas, um grande amigo meu, e ele comentando de um atleta que ele estava acompanhando na natação do Flamengo, e de como era importante ganhar 1 segundo a cada volta para um nadador que nada, acho que era 800 metros, era uma distância grande. Então, 1 segundo em cada volta significa 16 segundos no final. É muita coisa. Ganhar meio segundo faz diferença em cada volta daquelas, em cada tiro de 50. Então, o quanto que a medição e o acompanhamento desses indicadores é importante para medir a performance e o resultado que se quer alcançar. E como é que a gente traz isso pro mundo corporativo? Como é que a gente traz tudo isso pro mundo corporativo? Bom, diversos pontos. Primeiro, a questão da tática, da posição e do que cada um faz. A gente está falando de processos nas empresas. De desenhar os processos, otimizar os processos, de olhar o que cada um faz a cada momento para gerar os objetivos que se quer de cada processo, de cada área e da empresa como um todo. Mesma coisa. Então, definir os processos, definir as tarefas, criar os procedimentos, definir o que cada um faz, qual é a maneira certa de fazer cada coisa, qual é o papel de cada um e, principalmente, qual é a responsabilidade de cada um. Então, a gente desenha os processos, as tarefas, os procedimentos. A gente coloca indicadores da mesma forma para medir o processo e a eficiência de cada pessoa, de cada tarefa. Então, cria indicadores e define metas para esses indicadores. Cria uma métrica operacional e financeira para acompanhar o quê? Os resultados. Porque o que importa no final são os resultados. E como é que se você não mede, você não gerencia? Então, cria as métricas do seu jogo aí dentro da sua equipe. Cria um modelo de gestão que faça com que as pessoas sejam de fato responsáveis pelos seus próprios resultados individuais. Trabalhe isso com a sua equipe, crie reuniões, ensine-os a avaliar e a melhorar os seus próprios indicadores. Crie um modelo de gestão proativa que seja integrado, você consiga enxergar tudo e ter uma visão global, para que você esteja gerenciando e as pessoas estejam jogando, fazendo no dia a dia, mesmo quando você não está lá olhando e tomando conta, porque uma equipe proativa não precisa de ninguém tomando conta. E não é que você vai ficar viajando de férias, não, que você vai poder fazer outras coisas, pensar em outras coisas, pensar no próximo passo, no próximo nível, e como é que melhora. Olhar de cima e ver como é que tudo pode melhorar, pensar de forma estratégica, pensar no longo prazo, sugerir mudanças. Então, é importante para um líder essa tática de jogo ser muito bem amarrada. E você trabalha isso exatamente definindo processos, responsabilidades, procedimentos, indicadores, objetivos e criando um modelo de gestão onde essa cobrança acontece de uma maneira natural e onde os responsáveis buscam o tempo todo a melhoria contínua. Por quê? Porque tem uma meta lá. E porque quando não alcançam a meta, eles são cobrados por isso. E você consegue olhar tudo isso e, inclusive, identificar mudanças que têm que ser feitas, ajustes que têm que ser feitos. Assim como o técnico faz alterações no time, você precisa muitas das vezes fazer alterações no seu time, ou pelo menos na forma em que seu time está jogando. Por fim, e não menos importante, eu queria trazer a questão da liderança diferenciada de equipes. Também é uma coisa que todos os autores, os treinadores, campeões mencionam, que é a questão de você se adaptar à necessidade de cada jogador. Então, o Phil Jackson, por exemplo, ele traz a adaptação do estilo de liderança para atender as demandas de cada um dos jogadores do time. E trabalhar o desenvolvimento individual desses jogadores. Uma coisa que o Ferguson também traz, olhar de forma individual. Por quê? Porque cada um tem um potencial e tem uma necessidade.
O treinador precisa entender isso. Que jogador está em que nível e o que ele está precisando desenvolver? Ah, esse aqui é muito bom tecnicamente, precisa desenvolver a parte física. Esse aqui tem muita disposição, mas tem menos técnica, precisa desenvolver mais a parte técnica. Esse aqui é muito bom quando está com a bola na movimentação, mas quando está sem a bola, a movimentação dele é precária, porque ele não tem visão do todo. Então, cada jogador precisa de um desenvolvimento específico. E ao treinador cabe identificar isso e agir para que esse desenvolvimento aconteça. Já o Tony Nadal, ele traz uma outra vertente, que é a parte mais emocional. O quanto que é importante você entender, e ele treinava, além do Rafael Nadal, outros jogadores, de você entender as necessidades emocionais dos jogadores. De você entender o que cada um precisa, quais são as necessidades, quais são as demandas, em que momento aquela pessoa está. E essa questão do treinador estar atento ao que está se passando dentro da cabeça daquele jogador, que muitas das vezes ele não está transparecendo. Para a maioria das pessoas não está acontecendo nada, mas para o treinador que realmente conhece aquele jogador, que realmente, numa troca, em 2, 3 perguntas, consegue identificar o estado emocional daquele jogador, se ele está no estado de falha, se ele está no estado de excelência. E aí consegue atuar quando ele está no estado de falha para trazer de volta ele no estado de excelência. Então, esse aspecto, de novo, do olhar individual e da percepção da necessidade de cada um. O Bernardinho traz a mesma coisa. Adaptar o estilo de liderança para motivar e dar feedback constante. Então, 2 coisas importantíssimas. Primeiro, para motivar, você precisa entender que cada pessoa se motiva por uma razão. O mecanismo de motivação é o mesmo para todo mundo. E isso é legal de você saber. Assim, se você conhece os acionadores mentais de engajamento, você consegue motivar qualquer pessoa. Mas você precisa conhecer sobre aquela pessoa, porque as pessoas se motivam da mesma forma, mas por motivos diferentes. Então você precisa entender o que motiva cada um dos seus jogadores. Isso é importantíssimo. E a questão do feedback é outra questão importantíssima que o Bernardinho traz. Ou seja, o feedback é uma das mais poderosas ferramentas de desenvolvimento individual. Porque permite mostrar o que você está fazendo de errado. E quando você entende o que você está fazendo de errado, é o primeiro passo para você começar a melhorar. Então, o técnico, ele dá o feedback, ó, isso aqui não tá legal, esse posicionamento não tá legal, o jeito que você tá batendo na bola nessa situação tá fazendo com que a bola caia fora. Então, esses feedbacks pontuais e constantes, o tempo todo ali, fazem com que a pessoa vá evoluindo, vá melhorando, vá se desenvolvendo. Então, um ponto importante que o Bernardinho traz. E, de novo, feedback é individual. Alguns até são coletivos, né? Principalmente quando você tem. O time tá com estado emocional geral ruim, tá abatido por uma derrota, um problema com um dos jogadores. Isso pode interferir ali no estado emocional do time, até porque estado emocional é uma coisa que contagia para o bem e para o mal. Então é claro que podem ter momentos onde você traz todo mundo e tenta trazer o time inteiro. Mas ainda assim, você vai ter que olhar no olho de cada um e dizer, de repente, uma palavra diferente para um, uma palavra diferente para outro, porque as pessoas são diferentes. E na sua equipe? E na empresa? Como é que você lida com isso? Como é que você traz isso para a sua empresa para melhorar a performance da sua equipe? Da mesma forma. É adaptar o seu estilo de liderança às demandas de cada pessoa da sua equipe. Dependendo do estado de evolução profissional, você precisa atender aquele profissional de uma maneira diferente. Mais orientação, menos orientação, mais supervisão, mais feedback, mais motivação, mais desafio. Então, cada um tem a sua necessidade. Você, como líder, precisa estar dando uma atenção e adotando um estilo de liderança de uma maneira diferenciada para cada jogador do seu time. Então, é preciso diferenciar. E na diferenciação também tem o desenvolvimento. Então, como é que você pode desenvolver de forma individualizada? Classificando, separando, entendendo, mapeando e trabalhando com a avaliação individual. Então, você vai avaliar o resultado individual, você vai definir planos individuais de desenvolvimento,
Você vai ajudar aquele profissional a se desenvolver de forma que ele contribua de maneira mais efetiva para a sua equipe, para o seu time. Então é assim que você coloca isso em prática. E uma coisa muito importante, a questão do engajamento. Você precisa fazer gestão do engajamento, porque assim como acontece com o time de basquete quando ele tem uma sequência ruim, erra muito, e no esporte isso fica muito evidente, porque você tem ali a marcação dos pontos, na vida real da empresa a gente muitas das vezes não tem a marcação dos pontos. Ou a gente até tem, mas ela demora. Você só vai ver de repente no indicador na virada do mês. Mas tem coisas que acontecem que você nem percebe. Então, a gestão do engajamento é fundamental. Já falei dos acionadores mentais de engajamento e agora vou trazer essa questão da gestão do engajamento. Entender como é que a sua equipe está engajada, em que nível ela está engajada e agir para mudar o nível de engajamento quando for necessário. E tudo isso vai levar, obviamente, ao fortalecimento da cultura. Porque a cultura nada mais é do que o resultado. A cultura nada mais é do que a forma como as pessoas se comportam de forma natural dentro da empresa. É o que as pessoas entendem como certo e errado. É o que as pessoas entendem como a melhor decisão. É o que as pessoas entendem que tem a maior importância dentro das tomadas de decisão. Isso é cultura, isso é desenvolvido de forma corporativa, mas é transformado e incorporado nas pessoas através da liderança. Então, é papel do líder entender qual cultura precisa ser implementada dentro da sua área ou dentro da sua empresa e fazer isso acontecer não com texto, mas com atitudes e com ações do dia a dia que cada um dos colaboradores implementa e faz acontecer. E é assim que você vai implementar o segredo dos treinadores campeões na sua equipe. Conseguiu tomar nota de tudo isso? Todas essas habilidades, todas essas técnicas estão disponíveis para você no meu treinamento. O Líder no Comando, que traz exatamente essas 4 vertentes que eu chamo de dimensões evolutivas: a gestão da performance pessoal, a visão estratégica de valor, a gestão proativa integrada e a liderança diferenciada de equipes, num modelo 100% online, onde você pode assistir às aulas de onde você estiver. Um treinamento prático que você aplica com ferramentas e técnicas que estão lá disponíveis para você baixar e utilizar. E mais do que isso, um treinamento que tem o meu acompanhamento próximo. Sim, durante o tempo em que você é aluno do Líder no Comando, você tem encontros quinzenais comigo, onde você recebe apoio e retira as suas dúvidas sobre os processos de implementação dentro da sua área. Uma verdadeira mentoria em grupo que você tem em 24 encontros online comigo. E para ter acesso a tudo isso, basta você acessar o site lidernocomando.com.br. Lá você tem mais explicações sobre o treinamento e você pode clicar lá para se inscrever e para já estar comigo no próximo encontro ao vivo com os alunos. Muito bem, e agora que você já entendeu o segredo dos treinadores campeões, só lhe resta uma opção ou uma decisão: implementar ou não implementar. Se você quiser ter campeões no seu time, eu recomendo fortemente que você implemente os segredos dos treinadores campeões que eu mencionei aqui. E caso você não tenha anotado todos eles e esteja pensando, poxa, eu vou ter que ouvir tudo de novo, não, você não precisa, porque você tem acesso a um resumo em PDF desse episódio. Para você acessar esse resumo, basta você acessar daltonribeiro.com.br/audiência VIP. Você vai ser direcionado para dentro do meu canal no WhatsApp e aí basta você seguir o meu canal, entrar lá na descrição e vai ter lá um link com várias opções de conteúdos para você baixar, inclusive com o PDF deste episódio. Se você precisar da minha ajuda mais próxima em mentorias, em treinamentos, você pode entrar em contato com a minha equipe. O link também está aqui na descrição desse episódio. Não se esqueça de avaliar esse episódio, compartilhe com outros líderes como você. E não esqueça de se inscrever no canal se você estiver assistindo no YouTube ou de seguir o podcast se você estiver ouvindo na sua plataforma de áudio favorita.
Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço, até o próximo episódio.